Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre os maiores e mais surpreendentes campos de hectares do mundo já colonizado. Os maiores países por área. Vocês sabem como é a classificação? Qual país é o maior? Vem comigo e vamos descobrir juntos! Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal e ative as notificações. Isso ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver. Então, bora lá! O que significa países por área? A área de um país é uma medida que indica o tamanho do território que ele ocupa. A área total de um país inclui a terra e a água interna, como mares interiores, lagos e rios. No entanto, não inclui águas marítimas, territoriais e zonas econômicas exclusivas, nem as pretensões de vários países sobre a Antártica. Importância dos países por área. A importância dos países por área pode ser vista de várias maneiras. A área de um país pode influenciar sua capacidade de produzir alimentos, recursos naturais e outros bens. Além disso, a área de um país pode afetar sua posição geopolítica e influenciar suas relações com outros países. Por exemplo, países com grandes áreas terrestres podem ter mais recursos naturais e terras aráveis, o que pode torná-los mais autossuficientes em termos de produção de alimentos e recursos. Além disso, países com grandes áreas podem ter mais influência geopolítica e serem vistos como mais poderosos em comparação com países menores. O que é definição por área? A área de um país é um conceito geográfico que se refere a um espaço de terra delimitado por certas características geográficas, zoológicas, econômicas ou de outro tipo. Em termos geográficos, a área é uma projeção de uma parte da superfície terrestre, como um país, continente ou oceano, em um plano horizontal. A área de um país é uma das características que o define e é frequentemente usada para comparar o tamanho relativo entre diferentes nações. A unidade de medida mais comum para a área é o metro quadrado, m². Existem várias fórmulas para calcular a área de diferentes formas geométricas, como triângulos, quadriláteros, círculos e elipses. Além do metro quadrado, outras unidades de medida de área também são usadas, como o ar, equivalente a 100 metros quadrados, e o hectare, 10.000 metros quadrados. É importante ressaltar que a área de um país não se limita apenas à sua superfície terrestre. Também pode incluir áreas marítimas e recursos naturais associados. Importância da área territorial na geopolítica e economia dos países? Área territorial. A área territorial é um fator importante na geopolítica e economia dos países. A área territorial de um país pode influenciar a sua posição estratégica em relação a outros países, bem como a disponibilidade de recursos naturais e a conectividade. Além disso, a área territorial pode afetar a capacidade de um país de se defender contra ameaças externas, bem como sua capacidade de projetar poder em outras partes do mundo. Área econômica. Na economia, a área territorial pode influenciar o comércio internacional e as relações comerciais entre os países. Países com áreas territoriais maiores podem ter mais recursos naturais e uma maior capacidade de produzir bens e serviços, o que pode afetar sua posição no mercado global. Além disso, a área territorial pode afetar a capacidade de um país de se conectar com outros países por meio de rotas comerciais e de transporte. Agora vamos conhecer os maiores países em área. Número 1. Rússia. A Rússia é o maior país do mundo em termos de área, com uma área total de 17.098.246 km². A Rússia está localizada no norte da Eurásia e faz fronteira com a Noruega, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, Bielorrússia, Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, China, Mongólia e Coreia do Norte. O idioma oficial da Rússia é o russo. A população da Rússia é de cerca de 144,7 milhões de pessoas. Além do russo, existem mais de 100 línguas minoritárias faladas na Rússia. Algumas das línguas minoritárias mais faladas na Rússia são: tártaro, falado por mais de 3% da população do país.
Ucraniano, falado por cerca de 1,3 milhão de pessoas. Bashir, falado por cerca de 1,45 milhão de pessoas. Chuvas, falado por cerca de 1,64 milhão de pessoas. Checheni, falado por cerca de 1,34 milhão de pessoas. Número 2, Canadá. O Canadá é o segundo maior país do mundo em termos de área, com uma extensão territorial de 9,984,670 km². O país está localizado na América do Norte e faz fronteira com os Estados Unidos ao sul e ao noroeste com o Oceano Ártico. A população do Canadá é de cerca de 38 milhões de pessoas, com o inglês e o francês sendo os idiomas oficiais do país. A maioria da população canadense fala inglês, enquanto o francês é falado principalmente na província de Quebec. Além disso, o Canadá é um país multicultural e multilingue, com muitas outras línguas faladas em todo o país. Número 3, China. A China é o terceiro maior país do mundo em área, a sua área total é de cerca de 9,6 milhões de km². O país está localizado no leste da Ásia, e fazendo a fronteira com 14 países, incluindo a Rússia, a Índia, o Vietnã e a Coreia do Norte. A China tem a maior população do mundo, com mais de 1,4 bilhão de habitantes. A sua densidade populacional é de cerca de 145 pessoas por quilômetro quadrado. A China é uma república socialista, governada pelo Partido Comunista da China. O seu líder atual é o presidente Xi Jinping, que também é o secretário-geral do partido e o chefe das Forças Armadas. A China tem uma cultura milenar, que influenciou várias áreas do conhecimento, como a filosofia, a arte, a literatura, a medicina e a tecnologia. A China é o berço do confucionismo, do taoísmo e do budismo. A língua oficial da China é o mandarim padrão, que é baseado no dialeto de Pequim. No entanto, existem centenas de outras línguas chinesas, coletivamente chamadas de Hanyu, que são faladas por 92% da população. Além disso, há outras línguas minoritárias, como o Zhuang, o mongol, o tibetano e o uigur. A China tem uma economia mista, que combina elementos do socialismo e do capitalismo. Ela é a segunda maior economia do mundo em termos de Produto Interno Bruto, PIB, e a primeira em termos de paridade de poder de compra, PPC. A China é um dos maiores exportadores e importadores do mundo, e tem um papel importante no comércio internacional. Número 4, Estados Unidos. Os Estados Unidos é o quarto país do mundo em área, com uma área total de cerca de 9,3 milhões de km². A sua localização geográfica é na América do Norte, e faz fronteira com o Canadá ao norte, com o México ao sul, e com o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico a leste e a oeste, respectivamente. A população dos Estados Unidos é de cerca de 332 milhões de habitantes. O inglês é a língua mais falada no país, mas não há uma língua oficial em nível federal. Além disso, existem muitas outras línguas faladas no país, incluindo o espanhol, que é a segunda língua mais falada. Número 5, Brasil. O Brasil é o quinto maior país do mundo em termos de área, com uma área total de cerca de 8,5 milhões de km². O Brasil está localizado na América do Sul e faz fronteira com todos os países sul-americanos, exceto Chile e Equador. O país tem uma costa atlântica de 7.491 km. A população do Brasil é de cerca de 216,7 milhões de habitantes. A língua oficial do Brasil é o português, que é falado por quase toda a população. O Brasil é o país lusófono mais populoso do mundo. Além disso, existem muitas outras línguas faladas no país, incluindo línguas indígenas e línguas de imigrantes europeus e asiáticos. Lusófono é um adjetivo que se refere aos países e comunidades que compartilham a língua e cultura portuguesas. A palavra lusófono vem do latim Lusitânia, que era o nome da região onde hoje se encontra Portugal. Os países lusófonos são aqueles que têm o português como língua oficial, como Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A comunidade lusófona é formada por mais de 240 milhões de pessoas em todo o mundo. Lembrando que esses números são apenas estimativas e podem variar ligeiramente dependendo das fontes consultadas.
Mas e vocês? O que acharam das colocações? Qual dos países vocês se interessaram mais? Vocês sabem mais alguma curiosidade sobre eles? Deixem nos comentários as suas opiniões e sugestões. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre os maiores países em área. Esperamos que vocês tenham se maravilhado com esse vídeo e tenham aprendido algo novo. Se gostaram do vídeo, comentem para nós sabermos o que vocês estão achando, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos conteúdos incríveis e muito mais. Agradeço a todos pela visita e até o próximo vídeo.